Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial, mais uma aula de Python, linguagem de programação, e nós vamos utilizar o Google Colab para traduzir arquivos do Excel. Vem comigo! Estamos aqui com o nosso Colab aberto para que a gente possa começar o nosso algoritmo. Vou clicar aqui em mais código, abrir uma nova célula. Essa célula a gente pode começar a nossa programação e eu sempre gosto de começar com as nossas dependências, ou seja, as bibliotecas que a gente tem, que a gente precisa instalar para que o nosso algoritmo funcione. E eu vou utilizar nesse código aqui uma biblioteca que eu gosto bastante, que é a Deep Translator. Ela é muito prática e ela tem uma codificação, assim como tudo no Python, muito simples. Então a gente começa aqui, pip install deep underline translator. Percebam que eu sempre aviso isso, né? Aqui no Colab a gente utiliza a exclamação antes da nossa instalação, antes da linha da nossa instalação. Então eu já vou rodar. Percebo que já tem várias dependências que já estão instaladas aqui no Colab. É um arquivo bem curtinho, acredito que seja 1 megabyte. Beleza, já está instalado. Esse flagzinho verde aqui indica que ocorreu tudo ok. E agora, com a biblioteca já instalada, a gente pode importar os nossos métodos, as nossas funções. Então eu vou abrir aqui uma nova célula para que a gente possa digitar. E agora eu vou importar da Deep Translator o Google Translator. Poderia utilizar outra, mas eu vou utilizar o Google Translator. E também, como a gente vai trabalhar com Data Frame, eu vou importar a biblioteca Pandas. Então eu vou fazer isso direto. Então a gente vai começar aqui a digitar. Então, from Deep Translator, import Google Translator, e eu vou importar o Pandas como PD apenas. E agora nós vamos definir as variáveis, duas variáveis. A primeira, ela vai receber o nome do arquivo, e a segunda, o nome do arquivo que será salvo, porque eu não vou passar por cima, eu vou salvar um novo arquivo. Então a gente vai ter um arquivo de input e um arquivo de output. Então input file vai ser igual a test.xlsx e output file vai ser igual a 1.xlsx. Claro que esses nomes aqui podem ser os nomes que vocês acharem melhor. Eu coloquei isso daqui porque eu vou subir agora o arquivo com o nome de test.xlsx. Bora então subir esse arquivo? Vou clicar aqui na pastinha, nesse ícone aqui de upload. Já estou aqui na pasta, vou clicar, abrir. Vai aparecer o progresso aqui embaixo. Já está ali, já apareceu para mim, teste.xlsx. A gente já consegue trabalhar com esse arquivo. Vou fechar aqui para ter um espaço aqui maior de trabalho e a gente vai seguir com o nosso algoritmo. Subimos o arquivo e a gente precisa ler esse arquivo e guardar em alguma variável. Então eu vou declarar uma variável de nome df para que a gente possa salvar esse arquivo. Eu já utilizei esse código aqui algumas vezes, então provavelmente vocês vão conhecer. df é igual a pd.read_excel, entre parênteses, input file. Aqui eu coloquei um caractere a mais. Input file. Então, esse daqui será a variável que vai receber esse arquivo do Excel. A gente precisa lembrar o seguinte: o nosso arquivo ele tem uma linguagem, a linguagem nativa do arquivo, e a gente quer traduzir ele para outra língua. Então, a gente precisa definir isso no nosso algoritmo. Então, eu vou declarar outra variável agora de nome tradutor, e esse tradutor vai receber os parâmetros de tradução, ou seja, a linguagem que está o meu arquivo e o alvo, né, a linguagem de destino, que no caso será em inglês. Então, português PT e inglês EN. Então, a gente vai digitar aqui embaixo esses parâmetros, né? PT, target, EN. Vamos só corrigir aqui. Tradutor. Escrevendo muito rápido, né?
Então, aqui a gente definiu a linguagem que está presente no arquivo e a linguagem que a gente quer traduzir, né? O nosso destino, o nosso alvo. Antes de continuar aqui com a nossa programação, nós vamos lá para o Excel, que eu quero mostrar para vocês o arquivo. É um arquivo muito simples, é só mesmo de exemplos. Tem aqui frutas e sucos, né? Apenas 2 colunas. E na nossa programação nós vamos considerar rótulo. Então esse daqui é um rótulo, esse aqui é outro rótulo. Então eu vou traduzir um rótulo, vou iterar sobre os outros rótulos, ou seja, poderia ter vários aqui, vou colocar isso em loop. E depois nós vamos traduzir as colunas. Então, primeira etapa, traduzir os rótulos. Segunda etapa, traduzir as colunas. Então, nós vamos fazer isso com o nosso algoritmo. Agora que eu já expliquei, a gente pode então colocar isso em prática. Então, nós vamos começar agora a pegar nessa parte, né? Então, colunas underline traduzidas vai ser igual a tradutor.translator call, aqui que vem o list comprehension, a for call in def.colunas, já vou pegar isso, já vou substituir pelo que foi, né, traduzido. Então, é o que eu falei para vocês. Aqui eu estou utilizando o list comprehension para não ter que utilizar a indentação, eu acho que dessa forma aqui fica mais fácil até para explicar para vocês. Eu estou fazendo uma iteração sobre cada coluna. Beleza, fiz, depois eu substituo, né, pelo que já foi traduzido. Então, dessa forma aqui fica bem rápido, bem fácil até para o entendimento. Agora, para que cada célula lá do nosso data frame seja traduzido, a gente precisa criar uma função que faça esse percurso. Então, eu vou declarar aqui uma função para que a gente possa traduzir cada célula. Então, def, vou chamar essa função de traduzir célula. E é simples, né? Ela vai me retornar a célula traduzida com uma string, né? Eu preciso garantir que essa célula seja traduzida e para isso eu preciso que ela seja ali armazenada como string, ou seja, como texto. Agora que vem uma coisa bem interessante. Deixa eu dar um enter aqui. O data frame, né? A gente pode aplicar um método que é o apply map, que é como se fosse um truque para que a gente possa percorrer todas as células do data frame. Então a gente pode combinar essa função com apply map, ou seja, a gente vai pegar essa função e vai garantir com que todo esse percurso dentro do meu data frame seja percorrido. Então vou dar um enter aqui. Vamos colocar aqui então. Vou declarar a variável, né? def underline traduzido vai ser igual a apply map com a função, né, que ela será executada recursivamente. Vamos colocar aqui identado e a gente continua então com o nosso algoritmo. Então até agora a gente conseguiu, por código, não rodamos ainda, né? Mas a gente vai traduzir os rótulos, né, do nosso data frame e as colunas. Então só nos resta agora salvar o nosso arquivo. Lembrando que a gente tem essa variável aqui, ó, output file, que será o nosso arquivo de saída. Então a gente vai dar o comando aqui para que a gente possa salvar o nosso arquivo. Então eu vou pegar esse df, né, underline traduzido, e vou dar o comando aqui para a gente salvar o nosso arquivo, né? Beleza, então a gente pode rodar. Eu vou abrir aqui, ó, a pastinha. O nosso arquivo de teste está ali. A gente vai rodar para saber se não tem nenhum erro. Deu um erro aqui nessa coluna aqui. Vamos ver qual o erro. O tradutor não está definido. Por que não está definido? Porque eu coloquei tradudor. É tradutor. Vamos rodar novamente. Por isso que é importante a gente dar uma lida no log, né? Porque o log ele geralmente fala ali o erro que está ali presente. Vou atualizar aqui, ó. Não precisou, porque já apareceu aqui o 1.xlsx. Vou dar um duplo clique, ele vai automaticamente salvar. E eu vou abri-lo, só que eu vou pausar o vídeo porque eu acho que não está com... Ah, não, eu posso ver isso aqui direto.
Não, eu vou pausar o vídeo para que eu possa mostrar para vocês o arquivo que foi salvo. Só um segundo, porque não está capturando aqui o desktop, está capturando só a janela. Então, só um segundinho. Agora sim, está capturando a tela inteira. Então, eu vou vir aqui, ó, no arquivo. Eu vou até colocar ele de novo. Ó, vou baixar ele novamente, ó, fazer o download. Foi para lá, apareceu, eu vou clicar e vai aparecer aqui no meu Excel. Eu vou dar aqui Ó, vou habilitar a edição, que não tem problema nenhum, né? E aqui nós temos as nossas duas colunas, né? O Fruit, com as frutas traduzidas do português para o inglês. E aqui a coluna dos sucos também traduzido. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Lembrando que você pode traduzir qualquer arquivo de qualquer tamanho diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!